Falando de temas a nível nacional, eu tenho um vídeo no canal sobre a reforma política e tributária. Mas outro tema que merece ser tratado são os privilégios para os políticos. Por que um deputado estadual precisa de 20 assessores? Por que um deputado federal precisa de 25? Por que o auxílio moradia? Sendo que o deputado estadual ganha um salário líquido de 18 mil e o deputado federal um salário líquido de 25 mil. Ele pode muito bem custear a sua moradia com um salário que é muito acima da média que a grande maioria das pessoas no Brasil recebe. Lembrando que quem custeia tudo isso é a população que ganha muito mal. Por muitas vezes ganha um salário mínimo. Então a gente tem que repensar isso. O político precisa de uma estrutura para trabalhar. Isso com certeza. Mas agora ela precisa ser tão grande assim, ser tão cara, melhor dizendo, não tem sentido. A verba de gabinete de um deputado federal é muito grande. Ele tem por volta de 110 mil por mês para gastar. Isso é um absurdo. Tem cota parlamentar, tem verba de gabinete. Somando os valores dá muito dinheiro. Claro que quem faz as leis são eles mesmos e eles não vão querer acabar com os privilégios. Só que a população tem que pressionar. Se as pessoas não cobrarem, não falarem, isso não vai mudar. Porque não é de interesse dos políticos acabarem com os próprios privilégios. Só que isso tem que ser cada vez mais discutido. Claro que a gente não pode cair também no moralismo, por exemplo, do Partido Novo, que a principal bandeira deles é essa, só que por outro lado, eles atacam o servidor público, atacam o Estado, querem privatizar tudo. A gente não pode cair nesse erro também. Do discurso puramente moralista, por um lado, né? Mas por outro, quer precarizar o serviço público, quer tirar direito dos trabalhadores. O exemplo aqui de Joinville, que o Partido Novo quer empurrar uma reforma da Previdência goela abaixo, que na verdade quer jogar a conta de uma dívida bilionária do município nas costas do servidor. Um calote que é dado há muito tempo aqui na Prefeitura de Joinville, principalmente nos 8 anos da gestão anterior, e agora o Partido Novo quer jogar no servidor. Então isso também não é correto. É uma hipocrisia ter um discurso, por um lado, de economia, mas por outro lado, quer jogar a conta nas costas de quem não tem responsabilidade por isso. Só que, falando a respeito do tema dos privilégios de políticos, é preciso que cada vez mais se fale nisso. Não tem necessidade de ter uma estrutura tão grande para o mandato parlamentar. Uma verba de gabinete tão grande, de um cotão parlamentar tão alto, de tantos assessores, 20 para deputado estadual, 25 para federal, não é necessário isso. A gente sabe que a grande maioria são cabos eleitorais pagos com dinheiro público. Eles estão pensando na próxima campanha do deputado. Muitas vezes estão sem fazer nada no seu local de trabalho, sem cuidar das demandas que tem que ser cuidadas, que um deputado deve cuidar, mas só estão para fazer campanha, atuando como cabos eleitorais do deputado. Então isso tem que ser repensado a nível federal e vai ser aplicado por consequência nos estados. Lembrando que tem câmaras de vereadores também que tem privilégios que não cabem, que não são necessários para o exercício do mandato parlamentar. Aqui em Joinville já teve alguma iniciativa boa, pelo menos. Já cortaram as diárias, pena que muito tarde, já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, mas pelo menos isso foi feito agora nessa legislatura.
as diárias foram cortadas. Carro alugado também não tem mais. Verba de gabinete, que era 3 mil por mês, também não tem mais, porque também não tem necessidade da verba de gabinete se o vereador aqui ganha 10 mil reais líquido por mês. Ele pode custear o material do escritório, o correio, algum outro item que seja necessário. Então é um começo. Pena que veio tarde demais, né? Engraçado que só agora se deram conta, depois de anos, estou completando anos de privilégio, que não eram necessários do exercício do mandato parlamentar, tanto que foram cortados agora. Se fossem necessários não teriam sido cortados dessa forma, mas já é um bom começo, né? Então vamos cobrar, que é a função da população fazer isso, senão não vai mudar nada, porque se depender dos políticos, eles não vão cortar os privilégios que favorecem eles mesmos. É só a pressão da população. Tem que cobrar, tem que ter o número do deputado da sua região, cobrar ele, falar. Eu cobro dos políticos, dos deputados aqui de Joinville. Eu tenho um contato, e quando tem algum voto que eu discordo, eu falo. Quando tem algum voto que eu concordo, também digo: olha, esse voto foi correto. Nada mais é do que a obrigação do parlamentar votar corretamente, representar bem a população que elegeu. Mas tem que ter essa cobrança, senão o político pensa que ninguém está observando, que ninguém está prestando atenção no que ele faz, e aí que ele não vai ter a mínima responsabilidade mesmo. Tem que ter essa cobrança. Os privilégios políticos têm que acabar. Não a estrutura que será necessária ao cumprimento do mandato, repito. Não o discurso moralista que nem o Partido Novo faz, mas itens e verbas que não são necessários para fazer o mandato, como diárias, verba de gabinete, carro alugado, entre outras coisas. E cobre do parlamentar, cobre do político, cobre do seu deputado. Cobre isso, cobre os votos que ele deu, como ele representa a população. Quando discordar de um voto, cobre: ó, esse voto está errado, não é assim, me decepcionei. Quando concordar com um voto, fale também, mas como eu disse, nada mais é do que obrigação. Essa cobrança é muito importante. A gente tem que colocar na Assembleia, na Câmara Federal, pessoas comprometidas e que representem bem a população, que não sumam, que tem muito político, muito deputado que some, só aparece de 4 em 4 anos, mas durante o período que não é de eleição ele some. Isso acontece muito e a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos cobrar, vamos fiscalizar. Tem um exemplo recente agora, até saindo desse assunto dos privilégios, mas indo para outro tema. O voto do deputado Darcy de Matos na questão do STF. Eu tenho todas as minhas discordâncias com o deputado Darcy de Matos. Tenho diferenças com ele em vários assuntos. Mas o voto que ele deu foi correto, na minha opinião. Querer estabelecer como crime de responsabilidade usurpar a competência do Congresso, isso é muito genérico. O que é usurpar a competência do Congresso? Pode ser várias coisas. Não tem cabimento isso. Esse projeto é inconstitucional. E o deputado Darcy votou certo. Nesse ponto ele está correto. Ele está errado em querer explicar o voto dele e querer ficar bem com todo mundo. Como eu vi ele hoje na Rádio Jovem Pan, até foi engraçado de ver ele falando que é contra o STF, que os ministros do Supremo estão de sacanagem, que o STF está exagerando. Ele falou claramente: eu sou contra o STF. Como assim contra o STF?
O STF é uma instância importante, o STF tem erros, mas não é a instituição. Ele falou mal. Não é, a questão não é a instituição, a questão é que alguns ministros têm decisões que ele pode discordar, como eu também discordo de algumas, concordo com outras. Só que não tem como atacar a instituição. Só que ele falou isso para quê? Para agradar as pessoas que criticaram ele por causa do voto. Então, para mim, ele acertou ao votar e errou ao explicar, que se caber com todo mundo. Isso é o mal de muitos políticos. Não querem se dispor com ninguém, querem ficar bem com todo mundo. E acaba ocorrendo essa situação constrangedora, tem que agradar um lado e agradar outro também. O apresentador questionando ele, porque ele se diz bolsonarista, e o apresentador falou, não, mas quem está a favor do Bolsonaro, quem é bolsonarista, votou de outro jeito. O senhor ficou do lado de Gleisi Hoffmann, do PT, do lado da oposição, e ele tendo que explicar. É uma situação constrangedora por causa da própria postura dele de querer ficar bem com todo mundo. Ele se colocou nessa situação. Então eu tenho contato com o deputado Darcy. Eu elogiei ele pelo voto. Eu fiz isso, ele me respondeu. Tudo bem. Disse que as pessoas não entendem. Nessa parte do voto, concordei com ele. Agora eu explicar, realmente ele se enrolou mais ainda. Se enrolou mais porque quis agradar. As pessoas criticaram ele por causa do voto, e as pessoas que concordam e que também analisam toda a questão política perceberam que quando ele fala que é contra o STF, não tem sentido, porque uma coisa é ser contra decisões de ministro, outra coisa é ser contra a instituição, e não tem lógica também, porque se ele é contra o STF, se ele é, como diz ser hoje na entrevista para a Jovem Pan, então ele deveria ter votado de outra maneira. Ele foi contraditório com a oposição. Então esse é o mal de querer ficar bem com todo mundo. O político tem que ter posição. Olha, eu votei contra porque esse projeto, além de constitucional, ele é absurdo, ele tem um tipo totalmente genérico, tipo penal que a gente fala, né? Mas ele vai colocar um dispositivo na lei totalmente genérico, que pode ser tudo, o para competência do Congresso pode ser qualquer coisa. Ele teria que ter posição, mas não. Ele preferiu ficar bem com um lado, ficar bem com o outro. Daí realmente não dá e vai se colocar numa situação constrangedora. O político tem que se posicionar, por mais que as pessoas não gostem, tem que falar. Não tem que querer ficar bem com todo mundo. Esse foi o mal do deputado Darcy e é o mal, infelizmente, de muitos políticos. Se inscrevam no canal.